Aqui em la palavra habla assim, Hebreus 5:8. E aunque era hijo, por lo que padeció, aprendeu a obedecer. Sabe de quem está falando? De Jesus. Jesus teve que aprender a obedecer. Jesus foi criado através de José e Maria. E Jesus tinha que obedecer-los. Todos nós outros aqui tuvimos papai e mamá e tuvimos que obedecer-los. Lamentavelmente, alguns muito toscos, que não tinham muita educação, pero nossos padres. E você tem seus filhos, ou tem gente menor, que você vai ensinar para essas pessoas a obedecer. Entendeu? Então, quando esta pessoa vive sem instrução, por exemplo, minha mamãe tinha uma regra, Marta. Se eu chegasse com algo à la casa, ela falava, José Carlos, onde he encontrado isto? Eu encontrei na sala de aula. Não, há que devolver. Aqui nesta casa não vai entrar nada irregular. Isso estou falando hasta os 13 anos, 14 anos. Minha mamãe cuidava. Então, você também tem que cuidar das pessoas da sua casa. Quando chega 18 anos, aí você já é maior. Aí a responsabilidade, o que você haga, não vai cair sobre seu papai e sua mamãe, vai cair sobre você. Por isso é maior idade. Entende? Então, é muito importante que você aprenda isto. Se você tem pessoa menor em sua casa, tem que educar essas pessoas, explicar como deve ser, para que essas pessoas sejam pessoas educadas. Deixa eu contar uma coisa para vocês que sucedeu quando eu estive em Alemanha. Estou com meu consuegro, ele morou allá, viveu allá 16 anos. Então estava Javier, Felipe, meu filho e eu. Então nós outros compramos o ticket para entrar no trem. E aí, eu agarro o ticket, pero nadie vê o ticket de controle. E eu falei, Javier, e quem é que vai ver o ticket de entrada? Ele falou, não, aqui, nadie vê nada. E eu falei, mas que raro. E esses alemães? Então, por que tem que comprar? E ele falou, não, é que há uma cultura aqui, que as pessoas já aprendem desde a casa, que ele para entrar no trem, ele tem que pagar, porque o trem funciona, gasta luz, tem que pagar o senhor. E uma das 500 entra um fiscal e sai perguntando, sutic. Pero quase nunca, eu andei aí há 15 dias, nada me pediu. E tinha um pastor allá que foi para a conferência e falou assim, mira, eu vou fazer a experiência, eu não vou comprar. E Javier falou assim, pastor, não haga isto. Por quê? Porque se este fiscal te atrapa, te barra del trem e te dá uma multa de 80 euros, que é para matar, para que a pessoa não haga isso. Então, Javier estava explicando para nós outros que os alemães, irmãos, para que você entenda, é uma educação, é uma formação que nenhuma pessoa vai entrar sem pagar, entendeu? Então, há universidades allá que você vai, igual a aquele quiosco aí, você vai allá, agarra uma água e aí uma alcancia que você põe o dinheiro, não há pessoa para cobrar, entende? Então, isto é um respeito, é uma educação. As pessoas pobres mentalmente são essas pessoas que necessitam ser fiscalizadas. Entende? Então, nós outros vamos crescendo em Deus. Por exemplo, recorda que eu falei que fui ao banco e aí eu fui sacar $500 e a mulher me deu 600. E eu contei e falei assim, mas será que é 600? E falei, senhorita, por favor, eu te quero explicar. Ela falou, senhor, não há explicação.
Depois que você recebeu a plata, agora você tem que sair e se quer falar comigo, tem que entrar de novo em la cola. E eu falei, glória a Deus, é o Senhor que me está bendicindo. E aí, falei, minha esposa estava comigo, eu fui tentado, porque era $100, e havia roto o vidro de meu carro. Então, aí, de quem é esta voz que me falava? José Carlos, esses $100 dá para arreglar o vidro de seu carro. Era de Deus ou era del diabo? Sempre o diabo te vai falar coisa contra a Bíblia. Já? Então eu falei, verdade, não? $100, porque eu não pedi e vi de mi mano. É de Deus. Aí Marta falou, não é de Deus, porque essa senhorita vai ter que pagar. Eu falei, Aí entrei na cola, e a cola não andava. E é terrível quando você tem que estar na cola para devolver algo. Eu estou na cola e a cola não anda, Aí quando chegou meu turno, a senhorita antipática, sim, senhor, a hora pode dizer, quem é? Eu falei, mira, senhorita, o detalhe, quando você deu a plata, senhor, quando te di a plata, você deveria contar aí, a hora já não soluciona mais. Eu falei, não, mas é porque você não entende. Senhor, já passou. Eu falei, aleluia, esse $100 é meu. E eu falei, porque às vezes por el habla, então eu falei, senhorita, é que você deu $100 de mais. Ai, senhor, você não é de aqui, não? Eu falei, não, eu sou do cielo. E devolvi os $100. Minha carne gritava, como devolve? Como vais a devolver? Tu eres tonto, cállate la boca. E aí, devolvi. Então, se você tem que aprender esta luta interna, pelo pastor, você também tem? Claro. Entendeu? É solamente você receber $100 de mais que você vai entender o que estou falando. Então, nós outros vamos aprender lo que te pertenece a você é suyo e lo que não pertenece não lo é. Está aprendendo, irmão? É igualito los diezmos, não é tuyo. Aprenda a devolver para receber mais. Mientras você está lutando aí com isto, por isso te falta, porque Deus prometeu, Ele falou, traiga os dízimos e prueba-me, se não abro a ventana de los cielos e derramos bendição hasta que sobreabunde. E a pastora Luísa Ayer contando que as pessoas estão aprendendo a dar. Você quer ver algo poderoso, é você aprender a dar, obedecer a Bíblia, obedecer ao Senhor. Então, a obediência deve ser aprendida. Você necessita aprender a obedecer. E depois de grande, pastor? Sim. Eu, depois de grande, vou entrar allá no mercado e o senhor allá, desse tamanho, e habla, não pode, tem que ter doble mascarinha. Então, se você vê que a autoridade não tem nada a ver com tamanho, com formação, tem que obedecer e ponto. Ok? Tem que ser aprendida. Aprenda a escutar e a obedecer seus líderes. Você vai fazer um negócio? Pergunta antes. Informa-te. Quando eu não sei, eu pergunto. Para isso há advogado. Para isto há, por exemplo, agora nós outros queremos construir, então estou atrás de engenheiros, pessoa que sepa. Entendeu? Então você tem que buscar gente preparada para solucionar seus temas. Agora, se você chega já em... nós outros fomos uma vez em um médico. Aí chegamos no médico e o médico fumando. Qual é o seu problema, senhor? Eu falei, doutor, um momento. Eu creio que quem está com problemas é você. Porque você como me vai tratar assim se você está aí quase botando ele pulmão por la boca? Entendeu?
Então, você tem que buscar persona que te vai ajudar. E tem que saber de onde, que fuente é esta. Já, você quer casar? Pergunta a orientação correta. Por exemplo, se você é convivente aqui e todavia não casou, então você tem que casar-se ou separar. Mas você tem que decidir. Não pode estar em cima do muro, senão tu cai. Então, solteiro, solteiro. Casado, casado. Não há convivente. Arregla sua situação. Aprenda a escutar e a obedecer a seus líderes. Ok? Não resista. Seja humilde e obedeça. Entendeu? Há pessoa que resiste. E, por exemplo, quando você entrega sua vida para Deus, aí você agora vai aprender a parte espiritual. Compreende? Então, como que uma pessoa pode resistir a Deus? Então, vamos dizer, nós outros aqui temos que falar, por exemplo, nós outros não mandamos em la vida de nadie. O pastor, eu não mando em sua vida, eu te oriento, eu estou para guiar-te, conforme a palavra de Deus. Você obedece se você quer. Então, há homem que habla, quem é esse pastor que vai mandar em mim? Oiga, eu não quero mandar em nada. Eu quero levar você a obedecer a Deus. Pero há pessoas que têm problemas, porque teve um padre que era muito tosco, que queria que ele obedecesse à força, pero Deus não quer que você obedeça à força. Os mandamentos são buenos para você, ok? Então, há uma lei. Se você é obediente, sua esposa vai obedecer, seus filhos vão obedecer. Pero se você não obedece e quer que sua esposa te obedeça, você não obedece e quer que seus filhos te obedeçam, não funciona. Existe uma lei. É uma lei que Deus estabeleceu. Compreende? Então, por exemplo, há pessoas que têm problema com isso. O polícia me para. Eu paro. Por que vou correr? Aí o polícia, documento. Aqui estão os documentos. Aí o polícia, às vezes, quer inventar coisas. Mas, senhor, aí está todos os documentos. Entendeu? Sempre eles queriam buscar coisa com a luna polarizada. Certo? Porque cada 2 anos tinha que renovar outra coisa. Agora já saiu na lei que não necessita mais. Entendeu? Pero existem normas e leis. Quando você está abaixo das normas, mas acontece que este meu líder é malo, aplica leis erradas, leis duras. Problema dele. Você tem que obedecer. Entendeu? Agora, por exemplo, você é uma mulher, aí seu esposo está colocando leis duras para você, e grita com você, te quer pegar, sabe? Te acosta sexualmente, não quer deixar que você salga. Uma mulher falou que queria ir passar a Navidad e saludar sua mamá, e o homem falou, não vas, agora tu és minha esposa. Ele é o Saddam Hussein, deve ser isso de Arábia, dessa gente do Talibã. Não existe isso. Há pessoa que pensa porque casou, agora ele quer dominar todo e a pessoa não pode fazer nada. São 2 pessoas que uma tem que respeitar o espaço do outro. Eu sei que a mãe diminuiu, mas é verdade, entendeu? Então, existem normas, e há homens que não querem que a esposa hable, que pede ajuda. Não é certo. Você tem que pedir ajuda. Se você está sendo maltratado ou maltratado, você tem que pedir ajuda. Sabe? Você tem que falar, tem que pedir ajuda.
você não pode resistir, seja humilde e obedeça, sabe? Há muitas mulheres que sofrem caiadas, sabe? Não estou dizendo que estes homens estão aqui, mas muitos homens peruanos são muito malvados e fazem a vida impossível das mulheres, entendeu? E as mulheres têm medo, porque ele ameaça, se você habla, eu separo. Que separa então, caramba? Entendeu? Pero você não vai viver aí como uma tonta todo o tempo com esse talibã na casa. Quantos dizem amém? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Presta atenção. Concentra tua atenção em lo positivo, em lo bueno. Você tem que aprender a concentrar em lo que é bueno. E parece que a pastora Luísa havia coordenado comigo, pero não foi assim. Eu vou usar o mesmo texto que ele usou. 6 dias antes de que começara a celebração da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, a la casa de Lázaro, el hombre a quem ele havia ressuscitado. Prepararam uma cena em honor de Jesus. Marta servia, e Lázaro estava entre os que comia com ele. Você vê que depois que vamos ressuscitar, vamos comer, porque Lázaro comeu. Então Maria tomou um frasco com quase meio litro de um custoso perfume preparado com essência de nardo. Sabe, esse nardo, Luísa, ele vem de origem de las montanhas do Himalaia e foi descoberto e é uma essência caríssima. E descobriram também em México que tinha, e aí os europeus vieram e levaram para a Europa. Pero se dá em regiões muito altas. E esta mulher já tinha esse perfume allá, não sei como. Pero ela tinha esse perfume caríssimo. Le ungiu os pés de Jesus e los secou com seus próprios cabelos. La casa se llenou de la fragrância del perfume. Sabe? É tão bueno, não? Quando você vai em um lugar limpo e que alguém tem um bom perfume, não é certo? Então, esta mulher, o lugar estava um lugar espetacular. Sin embargo, aqui eu quero colocar a atenção para que você veja os personagens que aparecem. Sin embargo, Judas Iscariotes, o discípulo que pronto lo traicionaria, dijo: esse perfume valia o salário de um ano. Ou seja, esse perfume era a economia da mulher de um ano. Hubiera sido melhor venderlo para dar o dinheiro a los pobres. Judas sabia de isso, o valor. Não é que a Judas le importara a los pobres, em verdade. Ele era ladrão. E como estava a cargo do dinheiro de los discípulos, a menudo roubavam uma parte dele. Jesus respondeu: déjala em paz, Judas. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá hombres entre ustedes, pero a mí não sempre me tendrá. Ok? Quando toda a gente se enterou de que Jesus havia chegado, correram em massa para verlo a ele. E também a Lázaro, el hombre al que Jesus havia ressuscitado de los muertos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar a Lázaro também. E que a causa de ele, muita gente los havia abandonado a eles e agora creia em Jesus. Então, preste atenção, vou falar assim, bastante direto aqui. Preste atenção, Lázaro morre. Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus passa 4 dias sem ir allá. Agora Jesus vem e ele está morto, 4 dias. E Jesus ressuscita Lázaro. Então, você imagina a alegria, sabe? Porque, como se chama, você perdeu alguém que você ama e essa pessoa ressuscitou. Imagina que alegria. Vamos fazer algo, sabe? Vamos fazer. Eles fizeram o mínimo. E prepararam uma tremenda cena, já? E aí,
Jesús allá, estava todos aí felizes. Pero mira a atenção de Marta e Maria. Donde eles colocaram a atenção? Em el milagro. Em lo que Deus havia hecho. Agora, mira o comportamento de Judas, que era discípulo. Donde ele colocou a mirada? Sabe? Então, o coração de Judas era um coração errado. Como dizem os peruanos, era um coração platino. Porque ele estava pensando em la plata. Ele estava pensando em el valor. Mas não era porque ele amava os pobres. Era porque ele queria para ele. Sempre consulta seu coração quando vai a ser a cena. Quando tem que cooperar. Quando tem que dar. E Maria não pediu ajuda a Lázaro. Lázaro, mira, você havia deixado a herência aí. Ou você não deixou o perfume aí. Não, ela agarrou del suyo. Porque Jesus havia ressuscitado seu irmão. Então, ela queria ser uma cena para Jesus. Por exemplo, agora em la Navidad. Muitos de nós outros vamos a ser a cena para nossa família. Pero lo correto era ser uma cena para Jesus. Porque foi Ele que nos perdonou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos ressuscitou de nossa vana maneira de viver. Por isso temos que exaltar o nome de Jesus. Se vai aplaudir, dê um forte aplauso ao Senhor. Incluso, esse é o correto de você preparar uma boa cena, preparar sua família. E na hora de comer, porque Jesus não é tacanho. Jesus não é mesquinho. Só que a hora, quando você põe o pavo, o panetón, o lechão, Jesus não come. Mas Jesus queda feliz de ver-te comer. Quando você invita aquele que não tem e comparte com ele. Entendeu? Pero esse espírito de Judas era contrário. Espírito mesquino, que não apoia para nada e todavia critica. E mirando, ai, por que o pavo? Não? Ai, por que vai gastar tanto com esse perfume? Que desperdício. ¿Ves? Esse é o coração del tacanho. Ele nunca tem, ele nunca comparte, ele nunca quer dar e habla contra. As pessoas que hablam mais de dar dízimo são os que não dão. As pessoas que hablam contra as ofrendas, porque eles são tacanhos. E eles vivem sem plata, porque estão lutando contra uma palavra que Deus estabeleceu. E Judas cuidava da plata, mas tinha uma mirada equivocada. Então, queridos irmãos, guarda seu coração. Procure poner sua atenção nas coisas buenas. Já? Procure verlas de maneira positiva. Sabe? Você tem que ser uma pessoa agora adulta, madura. Poner as coisas poner a mirada e nas coisas positivas. Recorda do filho pródigo? Sale, perde, gasta todo. E quando ele regressa, o padre habla, vamos a hacer uma fiesta. Aí seu irmão mesquino falou assim, pero hacer uma fiesta para esse gastador, esse que foi. Entendeu? Por quê? Porque ele não amava seu irmão. Então, quando você ama as pessoas, como Marta e Maria, falou, vamos dar o melhor, vamos fazer o melhor, e para honrar a Jesus. Entendeu? Em esta Navidad, você haga as coisas para honrar a Jesus. Quantos dizem amém? Sim, Senhor. Guarde seu coração de pensar em maldade, como essas pessoas malvadas viram que agora, como Jesus ressuscitou, sua popularidade cresceu, eles queriam matar Lázaro de novo. Que gente mala, entendeu? Então você tem que apartar dessas pessoas. Para terminar, procure a sabedoria de Deus na Bíblia e encontrarás ensinanças que lhe ajudarão a viver melhor. Obedeça às normas e instruções, assim sempre caminharás por caminhos direitos.
Procure sempre ver lo bueno. Preste atenção. Procure sempre ver lo bueno e concentra tu mirada nas coisas corretas. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor.